Boa tarde a todos que nos assistem. Obrigada mais uma vez pela oportunidade de estar aqui. É a primeira vez que eu vou usar os meus 15 minutos e não sei se eu utilizarei todos, mas procurarei ser bem breve e clara na minha fala. Hoje eu vou tratar de um assunto que, além dele ser um pouco pessoal, de eu ter vivido essa experiência, eu acho que é um assunto que é da sociedade, da nossa cidade, do nosso estado e do nosso país. Então, eu quero falar um pouco sobre ser vítima, né? Até quando os direitos e os benefícios nós discutiremos apenas para quem comete crimes? Então, trazer o caso que a vereadora trouxe aqui hoje também, sobre a morte desse ciclista, engloba e vai de encontro ao que eu tenho para falar. Então, até quando nós veremos aqui benefícios para pessoas que cometem crimes? Por quantos anos esse cidadão que cometeu esse crime, ceifou essa vida, ele vai ficar preso? Ou será que ele fica preso, que ele ficará preso nessa cidade se ele for encontrado ou afim? E quem ficou? Foi uma família devastada, porque mais uma vida se foi. Talvez a gente sinta, a gente preste aqui a nossa condolência, o nosso 1 minuto de silêncio. Só que esse 1 minuto de silêncio vai durar uma vida inteira para essa família. Ninguém vai se recuperar com essa morte. E pra gente aqui, que talvez ele não seja a nossa família, ele não seja nosso parente, signifique pouco, mas alguém ficou. Alguém ficou por essa família, alguém está devastado e eu quero saber se os direitos humanos vão procurar essa família ou prestar algum suporte. Eu posso dizer por experiência própria que nunca fui procurada para saber se eu precisava de alguma ajuda, de algum auxílio, se eu precisava de uma ressocialização. Porque a gente, enquanto vítima, quer ficar em casa, vai ficar doente, vai sentir falta de quem a gente ama, enquanto o assassino continua solto, pode fazer outras vítimas e a gente precisa lutar quanto isso. Isso não vai passar impune. E eu acredito que hoje a gente já esteja trabalhando em muitas frentes, mas isso precisa ser endurecido. A gente não pode se calar. Então, a vereadora trazer aqui, expor esse caso, eu venho expondo muitos casos na minha rede, porque as pessoas estão sentindo que o crime está compensando não só na nossa cidade, mas em todos os lugares. E nós não vamos nos calar. Eu estou aqui para representar essas pessoas que hoje se sentem sem voz, que hoje não são vistas, porque o crime está compensando muito mais para o criminoso. Eles não se sentem ameaçados, eles acham que tudo que eles vão fazer vai ficar e amanhã eles vão fazer outra vítima e outra vítima e outra vítima. E será que a gente vai sentir quando? Quando a vítima for dentro da nossa casa ou quando a vítima for na nossa família? Porque a minha dor, a dor dessa família que ficou, não é a dor de quem está aqui nos assistindo. Porque enquanto não toca, enquanto, às vezes, eu acho que eu não vou usar esse termo, mas enquanto a água não bate na gente, a dor não é sentida. Então a gente precisa ter esse respeito, a gente precisa ter este olhar mais duro. E aí eu falo mais, e falo também não só no âmbito do nosso município, mas no âmbito federal. Até quando as pessoas não cumprirão a lei, não cumprirão as suas penas em sua totalidade? Até quando, no meu caso, 15 anos, eles estão soltos? Aí, podendo viver uma vida linda e maravilhosa, muito melhor do que a de muitos que nos assistem. E isso não está correto. Então, a nossa parceria municipal, estadual e federal, ela tem que acontecer. Já vem acontecendo, graças a Deus. Nós vemos hoje muitos deputados debruçados sobre estes casos, que a gente não pode ter uma... isso já foi citado nessa casa também, se eu não me engano, até pelo Adriles, sobre uma saidinha.
A saidinha de quem cometeu um crime foi, cometeu outro, ele voltou a sair, ele cometeu outro, ele vai continuar cometendo. Até quando as pessoas não vão olhar que os crimes vão continuar sendo cometidos? Eles precisam ficar, pelo menos, enquanto a gente não consegue colocar uma lei mais dura e discutir sobre esses casos. Eu repito, enquanto não for na sua casa, você não vai olhar para isso com seriedade. Mas eu vou. E eu tô aqui, e eu cheguei para mostrar que isso não vai ficar impune. Essas pessoas precisam ser presas, e aí eu tenho que até mencionar aqui o quanto a Smart Sampa está colaborando para isso, que pegou recentemente um estuprador de muitas mulheres, de muitas vítimas e de muitas crianças. Essas crianças que muitas vezes não têm voz, elas precisam ser vistas, lembradas. Elas não podem, porque elas não têm o direito de voto, não serem ouvidas. Essas crianças, elas não podem ser desacreditadas, porque o crime está compensando. Porque essas crianças que estão sofrendo abusos aí, por muitas dessas pessoas doentes, eu não sei o que está acontecendo, mas essas pessoas doentes estão aí soltas e elas vão continuar cometendo esses crimes enquanto a gente não olhar e a gente não achar que criminoso tem vez. Criminoso não tem vez. O lugar dele é preso, o lugar dele é na cadeia e o lugar dele é lá onde ele nunca deveria ter saído. Saidinha não é uma opção. E graças a Deus, muitos deputados já lutaram quanto a isso. A gente tem hoje uma lei mais dura para esses crimes hediondos, mas a gente precisa olhar para todo tipo de crime. Crime, é opcional. Se você cometer um crime, você vai pagar por ele. E você não pode achar que você sair na rua, você fazer de novo, você vai continuar impune em relação a isso. Posso dar uma parte, nobre vereadora? Fique à vontade, vereadora. Eu conheci a vítima, o Vitor Medrado, uma pessoa amiga que pedalava conosco. Já até abri a sessão hoje pedindo um minuto de silêncio sobre essa horrorosa violência. E são duas coisas que eu gostaria de falar. Primeiro, que o nosso gabinete vai começar um amplo trabalho em relação a como nós podemos fazer ações, não só de mapeamento nesses pontos quentes onde esses incidentes, esses crimes acontecem. Geralmente, no caso da estrutura cicloviária, Parque Bruno Covas e Ciclovia do Rio Pinheiros, é sempre perto dos acessos. A gente sabe disso, a gente tem isso tudo mapeado. Mas também em relação às ruas, a questão da segurança da vida da nossa pessoa, patrimonial, como a gente viu. E amanhã de manhã, no mesmo local onde tombou Vitor Medrado, assassinado por 2 criminosos que o assaltaram, vai ter uma manifestação às 7 horas da manhã. Então, já deixo aqui todos os meus sentimentos a toda a família e deixo também o comunicado de que amanhã, às 7 da manhã, haverá no mesmo local, lá do Parque do Povo, uma homenagem a esse ciclista tão caro nosso, tão amigo, que nos deixou de uma forma tão trágica. Muito obrigada, vereadora. Obrigada a você, vereadora. E mais uma vez eu quero dizer o quanto eu sinto muito por isso, o quanto eu sinto muito por outras vítimas, que infelizmente essa não é a única da nossa cidade. Hoje são muitos casos e o que me deixa extremamente chateada, acho que esse é o termo, ou talvez um de maior indignação, é o quanto está se tornando comum. O quanto isso comum, aconteceu mais um crime e mais um crime, e a gente vai vendo isso todos os dias. Então, os crimes, eles parecem que eles só acontecem na televisão, em canais dos quais mostram esse tipo de absurdo. Mas os crimes acontecem em todos os lugares e muito mais perto do que a gente imagina. Então, a gente não pode se calar. A gente precisa fazer essa denúncia, enfrentar o crime, enfrentar esse sistema que acha que realmente existe essa impunidade. E eu quero dizer a todas essas vítimas que essa luta de vocês não é individual. Eu repito, e eu quero deixar aqui bem claro que talvez eu não seja beneficiada por muitas das mudanças que tem por vir, mas eu quero dizer e deixar aqui que eu sou a pessoa que será a voz nesta casa para que vocês sejam ouvidos e que isso não volte a acontecer e que a gente não trate esses casos como algo comum. Crime não é comum. Bandido bom, criminoso bom, é criminoso preso. E é lá que eles devem ficar. Então eu deixo aqui o meu compromisso
com todas essas vítimas, o meu compromisso e a minha solidariedade, porque infelizmente os que se foram é a minha solidariedade, e o meu compromisso com todos os votos que eu tive é que estarei aqui, representarei vocês e lutarei incessantemente e incansavelmente para que isso não se perpetue e que as pessoas não achem que o crime está compensando. Muito obrigada, presidente.